Olá, olá, gente querida, graça e paz. Que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família. Estamos de volta, eu de cá e você de lá. Eu em Rolim de Moura, no quintal de casa. Já vou contar para vocês o que aconteceu, né? Mas ela está aqui, em minhas mãos, a Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, a santa palavra de Deus. Tem muita novidade para a gente conversar e tem um estudo maravilhoso, um sermão para hoje, que é sobre o arrependimento, tá? Vamos começar do início. Você está assistindo aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube. Meu nome é Vanderlei Francisco. A minha esposa é comigo aqui em casa, Dona Vilma, né? Deixa aí o seu like, faça pedido de oração, ore por nós vamos orar por vocês. Deixe algum comentário, deixa o like, porque daí o YouTube ele vê a relevância do trabalho e indica também para outras pessoas. É o nosso trabalho de evangelizar e você pode nos ajudar. Estamos transmitindo também em várias outras plataformas, né? Entre elas no Facebook, a página da Rádio Web WF. É isso mesmo, essa rádio antiga, né? A gente havia deixado o domínio dela, trabalhado aí a página Falando de Cristo na Estrada também no Facebook, e agora retornamos com a nossa rádio. A nossa rádio está 24 horas no ar, com a melhor programação evangélica do rádio brasileiro. É muito bom. Gosta de ouvir uma boa mensagem, gosta de ouvir adoração através de louvores, belos hinos. Você pode baixar o nosso aplicativo na lojinha aí no Play Store. É só digitar Rádio WF Evangelismo Digital, já vai aparecer. Você vai baixar gratuitamente. É um aplicativo muito leve para você baixar aí no seu telefone, tá? Agora, se você tem um computador, você tem aí um notebook, né, você pode digitar também um outro sisteminha, que é radiowf.net/app. Baixa a extensãozinha aí, vai aparecer, você deixa na tela do seu computador, não pesa nada e você consegue ouvir a nossa rádio aí, tá? Brevemente também o nosso site, né? Quando você entrar no site, vai estar lá em manutenção, mas brevemente também estaremos trabalhando com o nosso site. Tudo isso para pregar a palavra de Deus e eu quero contar com vocês, já agradecendo aí aos anjos missionários, todos os nossos colaboradores. Semana que vem eu quero fazer um vídeo especial falando dessa novidade da Rádio WF Evangelismo Digital, do nosso canal aqui no YouTube, Falando de Cristo na Estrada, e dessa parceria onde você nos ajuda, tá? São várias formas que você pode nos ajudar e a principal, como eu disse aí, é ajudando a propagar a palavra de Deus. Bem, o que aconteceu? Eu fui pregar a palavra de Deus hoje na Igreja Adventista do Sétimo Dia Pioneiros. Quero mandar um abraço para todos os irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia Pioneiros aqui na cidade de Rolim de Moura, né? E lá eu fiz um convite especial. Se você mora em Rolim de Moura, tem cultos aos domingos 7h30 da noite, quarta-feira 7h30 da noite, sábado 8h45 abre com adoração a Deus. Depois tem escola sabatina. O próximo tema é o grande conflito. É um tema muito bom, importante, para você saber, né, o que está acontecendo. O que já vinha acontecendo, o que está acontecendo e o que ainda vai acontecer nesse grande conflito que começou lá no céu entre Deus, os seus anjos, e também, né, Satanás e os seus anjos. Ele continua pelejando aí, tá? E de que lado você está? Como é que você se posiciona nessa batalha, tá bom? Então vai ser um estudo muito importante, todo sábado às 9 horas, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Depois tem o culto divino, né? Trabalho muito bom, muito importante. Eu quero cumprimentar todos os irmãos novamente aí na graça e na paz do Senhor. E aí, volta aqui. Eu fui convidado e aí eu coloquei para filmar. Vocês sabem que nós temos a playlist aqui, né? Na igreja. E vocês sabem que nós estamos trabalhando um novo tema. Depois daquele tema sobre por que eu devo aceitar Jesus, foram 5 temas. O último, por que eu preciso ser batizado, né? Começamos a falar do perdão. E aí eu preguei no sábado anterior, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro Beira Rio, já inaugurando essa nova série de sermões, que serão 5 também, falando sobre o perdão. Deus me perdoa na medida que eu perdoo as outras pessoas. Então é muito importante você perdoar para ser perdoado. E o pecado, ele faz uma separação, né, entre nós e Deus. Então nós precisamos quebrar essa barreira, sendo perdoado, por isso nós precisamos também perdoar. E hoje
o tema é falar sobre arrependimento. Muitas pessoas que eu estou falando aqui, os irmãos da igreja assistiram ao vivo e vão assistir novamente, por quê? Porque não funcionou o microfone, irmãos. É verdade, né? Nós testamos, carreguei todo o material hoje, um bom material, por sinal, e na hora não funcionou. A imagem ficou linda, mas o som não prestou. Mas nós não desistimos. Assim como Deus não desistiu de mim, não desiste de você, nós não desistimos de pregar a palavra de Deus. Eu fui gravar um material aqui para um cliente, falei, vou aproveitar e vou trazer esse sermão, vou gravar esse sermão e vou postar para que as pessoas tenham acesso. Eu não sei quem será atingido com essa mensagem, quem precisa ouvir essa mensagem. Eu preciso. Alguns irmãos me cumprimentaram na porta da igreja, dizendo, olha, eu precisava também ouvir essa mensagem, foi muito importante para mim. E talvez alguém que nós gravamos, né, para quem nós gravamos em casa, você aí, talvez conheça alguém que tenha problema em se arrepender de algo que cometeu. Tem gente que bate no peito, né, eu não me arrependo de nada, não me arrependo do meu passado, né? É um problema muito sério. Isso aqui é suor mesmo, viu, irmãos? Estou aqui dentro da bonita, né? Mas eu não quis puxar a extensão, não quis ligar o ar. Estou aqui no calor mesmo e a gente vai, então, tratar desse tema aí. Pega a sua Bíblia, ela em mãos aí, assim como está a minha. Nós vamos orar a Deus para que o Espírito Santo esteja conosco para nós trazermos esse tema aqui, que é muito importante, é sobre o arrependimento. Por que eu preciso de me arrepender, né, dos pecados, das minhas falhas, né? O que significa arrependimento? Como se processa isso em nossa vida, né? É importante ou não? Para ir para o céu, para ter perdão, precisa de arrependimento? Pois é sobre isso que nós vamos tratar aqui. Vamos orar então? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, mais uma vez, pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de louvar o seu santo nome, de pregar o seu santo evangelho. Que essa mensagem chegue agora, meu Pai, aos corações daquelas pessoas que o Senhor quer que ouça. O Senhor quer tocar na vida dela, quer que ela se arrependa, se converta e que alcance salvação em Cristo Jesus. Por isso nós oramos em teu nome. Amém, 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 né? Que Deus abençoe você. Bom, então, depois de todas essas explicações, irmãos, eu quero falar para vocês que o arrependimento é a chave para a mudança de vida. Então, para começar a ter uma mudança de vida verdadeira, né? A troca, aquela do velho homem para o novo homem em Cristo Jesus, começa com o arrependimento. É a chave. Quando nós nos arrependemos, nós reconhecemos os nossos pecados, né? Nós rejeitamos esse pecado e agora nós escolhemos viver de maneira diferente. Né? Tem muita gente que não se arrepende, tem muita gente que não reconhece os seus pecados. Fala, eu não sou pecador. Né? A Bíblia vai dizer que todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. Estou pregando agora, com certeza, um pecador pregando para outro pecador. Agora, nós precisamos, através desse arrependimento, rejeitar o pecado em nossas vidas. Nós precisamos escolher viver de maneira diferente, irmãos. Então, com a ajuda de Deus, o arrependimento nos leva a uma nova vida. Amém? Com a ajuda de Deus, o arrependimento, ele nos leva a um outro patamar, a uma nova vida, com novas atitudes. Glória a Deus por isso. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quem se arrepender será salvo. E eu dizia para os irmãos ainda agora, né? Se a Bíblia tem uma afirmação que quem se arrepender será salvo, entre linhas que não está escrito, o que você pode ler? Que aquele que não se arrepender não será salvo. Todo o nosso trabalho, todo o trabalho dos apóstolos, o trabalho de Jesus, todo o seu ministério na cruz, vida, morte, ressurreição, ministério sacerdotal no céu, como Hebreus coloca, que ele está fazendo agora, como seu sacerdote, como seu advogado, não tem sentido, né? Então, se a Bíblia está afirmando que se você não se arrepender, não pode ser salvo, porque aquele que se arrepende
será salvo. Qual é a base bíblica para isso? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, verso 19 e verso 20. Está escrito assim, ó. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados, sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Amém? Atos capítulo 3, 19 e 20. Então, o arrependimento é um grande passo, irmãos, para a nova vida, né? Com novas atitudes, boas obras em Cristo Jesus. Sem arrependimento, irmãos, não há perdão. Tá? Não tem como você obter o perdão sem se arrepender do pecado. E sem perdão, não há como você se aproximar de Deus. Tá? Sem o perdão, não tem como você se aproximar de Deus. Então, vou repetir, tá? Hoje é bem didático aqui, tá? Você precisa se arrepender, porque o arrependimento é um grande passo para a nossa vida. Aquele que não se arrepende, né, não consegue perdão. E sem perdão não há como se aproximar de Deus. Ele quer te perdoar. E isso é interessante. A Bíblia vai dizer que Deus quer te perdoar. O que você tem que fazer? Você tem que se colocar diante dele. Amém? Olha, isso aqui é suor mesmo, tá? Vamos continuar aqui, né? Que a alusão tá bom. Tá bom aí? Tá compreendendo aí sobre o arrependimento? É importante, não é? Claro que é, né? A Bíblia vai dizer também que Deus perdoa quem se arrepende. Agora, de novo, se a Bíblia está fazendo uma afirmação que Deus perdoa quem se arrepende, entre linhas, o que você lê? Que Deus não pode perdoar aquele que não se arrepende dos seus pecados. Por exemplo, alguém matou alguém, é um pecado, né? Ele transgrediu o mandamento de Deus, então ele pecou, ele matou alguém, cometeu um pecado. Como é que Deus pode perdoar ele se ele não se arrepender, né, daquele pecado? Então ele precisa se arrepender, ele precisa confessar, ele precisa se converter, ele não pode continuar pecando, matando, não é isso? Pois é, então Deus perdoa quem se arrepende. Quem não se arrepende não pode ter o perdão de Deus. Qual é a base bíblica? 1 João capítulo 1, verso 9. Anotou aí? 1 João capítulo 1, verso 9 está dizendo assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Irmãos, Deus é fiel. Bom, Deus é fiel, né? Se ele é fiel, nós podemos confiar nele. Podemos confiar no que está escrito aqui. Quando estamos verdadeiramente arrependidos, não importa qual foi o pecado, não importa o que você fez. Quando verdadeiramente você se arrepende, Deus te perdoa. Tá? Deus te perdoa. E o que mais? Ele limpa o seu coração. Tá? Ele limpa. O coração fica um coração novo, um coração puro. Né? Agora, o que mais? Né? Ele nos purifica de todo pecado. Né? Ele vai fazer uma limpeza por completa, tá? Uma nova pessoa, uma nova vida. Agora, para isso é necessário você, de maneira humilde, confessar os seus pecados, né? Você tem que confessar os seus pecados, chegar para ele em oração e falar: Senhor, eu pequei contra ti, né? Eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu quero que o Senhor me perdoa, eu quero que o Senhor me ajude com o Espírito Santo para não cometer esse pecado novamente, tá? Então, irmãos, preciso entender, então, que é necessário confessarmos humildemente nossos pecados. E saiba, Deus está disposto a te perdoar. Tá? Há uma disposição da parte do Senhor, ofertando gratuitamente para você o perdão. Terceiro ponto, a Bíblia fala que o arrependimento traz vida. Novamente, se a Bíblia faz uma afirmação que o arrependimento traz vida, logo, se você não se arrepende, traz morte, não é mesmo? Contrário de vida é morte, né? Base bíblica, Ezequiel capítulo 18, 32. Capítulo 18, verso 32 de Ezequiel diz: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Arrependam-se e vivam. Não se arrependam e morram. Ok? Essa última parte não está escrita, mas você lê. Arrependam-se e vivam. E se você não se arrepender, né? O contrário da vida é morte, tá? Pecado, irmão, ele nos leva à morte, né? A Bíblia vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá.
né? O pecado nos leva à morte. E o arrependimento? O arrependimento sincero, o arrependimento de coração, ele nos leva à vida, está escrito. Quando nós nos arrependemos, quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, recebemos o perdão e a vida eterna. Amém! Então o arrependimento, ele nos livra da morte. Glória a Deus por isso, né? Tá vendo como é importante a gente aprender da palavra de Deus sobre o arrependimento? Agora, a Bíblia ela vai ligar também o arrependimento sobre a cura e o pecado, né? Sobre a cura para o pecado, né? Você vai ser curado. Lucas, capítulo 5, 31 e 32, é a base bíblica para isso, tá? Jesus respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar o justo, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, amém? Irmãos, a Bíblia diz que todos pecaram, então, novamente, de um pecador para outro pecador. Esse recado aqui é para todos nós, tá? Todos nós, né? Eu não vim chamar o justo, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Lucas 5, 31 e 32. O pecado é como uma doença, irmãos. Uma doença que infeta, uma doença que destrói o ser humano, né? Mas o arrependimento é o primeiro passo para a cura. Tem muita gente infectada, tem muita gente sendo destruída pelo pecado, e a Bíblia está dizendo que o arrependimento é o primeiro passo para a cura. Jesus é o médico que salva a vida de quem se arrepende. Tá? Então, quando o pecado é uma doença que leva a pessoa à morte, né? Uma doença que destrói, o arrependimento, ele faz uma oferta de cura, né? E quem promove isso é o médico dos médicos, é Jesus. É o médico que salva a vida de quem se arrepende. Tá? Ele não pode salvar a vida de quem não se arrepende. A Bíblia vai dizer também que o arrependimento está ligado ao perdão e o recebimento do Espírito Santo. Tá? A Bíblia está dizendo que o arrependimento está ligado ao ato do perdão e também o recebimento do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, verso 38, é a base bíblica para essa afirmação. Ali Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão de seus pecados e mais, receberão o dom do Espírito Santo. Amém. Eu vou repetir porque é muito importante, né? Pedro responde dizendo: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2, 38, irmãos. Então, Deus perdoa quem se arrepende, tá? E ele dá uma bênção especial ao arrependido que recebe perdão. E que bênção é essa? O Espírito Santo. Se a Bíblia está afirmando que você se arrepende, é perdoado e recebe a bênção especial, o Espírito Santo, logo aquele que não se arrepende, que não reconhece o seu pecado, não confessa, não busca o perdão de Deus, não pode receber o verdadeiro Espírito Santo de Deus. É sério, não é? Então, quando nós nos arrependemos, somos salvos e recebemos o Espírito Santo dentro dos nossos corações. Ele nos guia e ele nos ensina a viver agora para Deus. Para Deus. Novas atitudes, nova vida em Cristo Jesus, agora cheio do Espírito Santo, agora produzindo os frutos do Espírito Santo. Amém! Agora, há um tempo, né? A Bíblia vai falar também que há tempo, né? A Bíblia diz que um recado direto para você e para mim, né? Para o agora é: arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se enquanto há tempo. Irmãos, nós sabemos de uma coisa, né? Que em algum momento nós iremos tombar, morrer, descansar, dormir, né? Já estudamos aqui, né? A morte bíblica é como um sono. Agora, nesse período que nós ficarmos dormindo, aguardando a volta de Jesus, pode ser daqui 1 ano ou 1000 anos, para nós é um piscar de olhos, né? Nós não teremos consciência de tempo. Então, próximo evento que nós veremos é o ressoar da trombeta, né? Jesus voltando. Eu espero que você seja acordado aí
nessa primeira ressurreição, né? Que é a ressurreição dos salvos, daqueles que dormiram em Cristo Jesus. Porque a outra ressurreição para a condenação só depois de 1000 anos. Essa é triste, né? É para o fogo eterno. Eu não quero que aconteça isso com você, tá bom? Então, dois momentos. Ou podemos tombar, né, morrer, ou a porta da graça se fechar. Pelos sinais, a gente vê que está próximo, mas eu espero que demore um pouco mais para dar mais tempo da gente salvar as pessoas que a gente ama, né? Levar o evangelho de salvação para as pessoas, que os meus filhos, meus parentes, né, aceitem Jesus como Salvador e Senhor e reconheça isso, né, através do batismo. E eu tenho certeza que você também. Lembra que eu preguei aqui? Você quer ser salvo? Quer. Quer ir para o céu? Quer. Agora, quem é que não pode ficar fora do céu? Quem é que você quer levar junto com você? Não pode faltar de maneira nenhuma. A lista é enorme. Agora a pergunta é, o que você está fazendo para isso, né? Então, irmãos, Mateus capítulo 3, verso 2 é a base para esse texto. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Arrependam-se, porque Jesus está voltando. Amém. Então, o reino dos céus, irmão, ele se aproxima. Né? E só quem é salvo pode entrar no reino dos céus. Olha que coisa, né? Só os salvos herdarão o céu. O arrependimento, ele nos abre a porta da eternidade. Para quê? Para que eu e você possamos desfrutar de toda a bondade e da justiça de Deus, né? Olha, leia lá Apocalipse, já preguei isso aqui sobre o céu, a maravilha que será o céu, né? Se você ainda não se arrependeu de seus pecados, meu irmão ou minha irmã, não deixe para amanhã. Né? A hora é agora, né? A hora é agora de você se arrepender dos seus pecados. E a Bíblia vai dizer ainda que se arrepender dos pecados é dar um passo para frente. É importante, né? Nós devemos caminhar para o alvo, sempre para frente, né? Em direção a Cristo Jesus. Amém? A base bíblica é Salmo 38, 18. O salmista, muito importante aqui, diz: confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Irmãos, na igreja, né? Eu ainda falei para os irmãos, né? Olha, quando você é um crente verdadeiro, você aceitou Jesus como Salvador, como Senhor, você desceu as águas do batismo, né? Você é aquele crente fiel. Ao cometer um pecado, e lembra-se, pecado é transgressão da lei, e há outras raízes, Paulo, ele aumenta nessa gama de pecados, mas pecado é a transgressão da lei. Os 10 mandamentos, por exemplo, matar é pecado, roubar é pecado. Quando um crente verdadeiro comete um pecado, o Espírito Santo trabalha de dentro para fora, levando ele a remorso, a tristeza, né? Aquela vontade de não mais fazer aquilo, né? Ele se arrepende e ele confessa a Deus: Senhor, eu pequei, eu fiz isso. O que eu faço agora? Me ajuda, me lava com seu sangue, que o Espírito Santo tenha poder sobre a minha vida, que não deixe mais eu cometer isso. Né? Nas pessoas fora da igreja, irmãos, que ainda não aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito Santo também trabalha, está trabalhando agora. Se você ainda não é aquele crente verdadeiro ainda, né, que fala assim, eu sou crente, sim, tá? Mas ainda não faço parte dessa membresia, membro do corpo de Cristo, não estou em atividade para Cristo, não estou pregando a palavra de Cristo como ele falou para eu fazer, né, para ajudar a salvar a minha família, os amigos, pessoas que nem eu conheço, porque são filhos de Deus também. Eu ainda não estou nessa atividade. O Espírito Santo está trabalhando agora, de fora para dentro, mas está te impressionando agora, né? Ele quer te levar ao arrependimento. Arrependimento do quê? Dos pecados, das falhas, né? Por isso que o salmista está dizendo que em angústia estou por causa do meu pecado. O salmista, crente verdadeiro, ele fica angustiado porque ele pecou. Agora, sabia que há muitas pessoas que não sentem essa angústia? Muitas pessoas que praticam tanto pecado, que se acostumam com o pecado, e a gente vai chamar isso, né, de rejeitar o Espírito Santo, pecado contra o Espírito Santo, né? Aquele que não tem perdão. Por quê? Porque quem o vence é o Espírito Santo. Ele peca de maneira deliberada, né? Pratica o pecado ao ponto de comemorar o pecado. Eu falava lá na igreja, tem pessoas que comemoram o pecado. Isso é sério. Tenho certeza que alguém já chegou para você e comemorou um pecado, te contou de um pecado comemorando. Isso é triste, tá? Se está agora doendo um pouquinho em você aí, fazendo você pensar no que você tem que se arrepender, é o trabalho do Espírito Santo, dê liberdade para ele, né? Lembra lá, toque, toque, estou na porta, quero entrar no seu coração? Gente, é maravilhoso ter Cristo no coração.
Deixa ele fazer a obra, né? E você vai lembrar das coisas que você precisa se arrepender, tá? Então, confesso a minha culpa. Tem que confessar a sua culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Amém. Então pode parecer estranho, irmãos, mas quando confessamos os nossos pecados, avançamos e não retrocedemos. O pecado, justamente o pecado, ele nos impede de avançarmos em fé. Ele impede da gente se aproximar de Deus. O pecado, ele cria uma barreira entre o ser humano e Deus. Agora, quando pedimos perdão a Deus, o Senhor quebra essa barreira que o pecado gerou. Oh, glória! Né? Veja que a solução não é difícil. É uma coisa gratuita, à disposição de Deus para te ouvir a sua confissão, para te ajudar. Você pede perdão a Deus. O Senhor, na sua importância, na sua grandeza, Ele te ouve. Ele quebra a barreira que o pecado gerou. Amém? Então eu quero ir para o final, né, desse tema de hoje, dizendo o seguinte: você precisa entender, tá? Que o arrependimento é mais que um simples sofrimento, tá? É, na sua essência, uma vontade de não mais fazer aquele ato, de não mais cometer ou praticar aquele pecado, né? Então, depois de tudo o que nós falamos aqui, todas as referências bíblicas, a pessoa fala, eu quero me arrepender. Agora, qual é a diferença do arrependimento, do sentimento, do remorso? Então, estou dizendo aqui para você que depois de tudo que nós aprendemos, o arrependimento ele é mais que um simples sofrimento. É claro, o sofrimento, o remorso faz parte, né? É o próprio Espírito Santo, né? É o próprio o DNA de Cristo em você reagindo, né? Mas na essência é uma vontade de não mais fazer aquele ato pecaminoso, de não mais pecar, tá? Gerando em você uma vontade de conversão. O que é a vontade de conversão? Eu fazia aquele determinado pecado, agora eu não vou mais fazer aquele pecado, eu não vou cometer, eu não vou mais praticar aquele pecado. É difícil? Claro que é difícil, irmãos. Não cometer pecado, não praticar pecado no dia de hoje é difícil, por quê? Porque o pecado é gostoso, o pecado tem cheiro, tem sabor, né? Fala para um jovem aí que leva uma vida aí, né? Ganha um salário, tem moto, tem carro, né? Frequenta bailes, frequenta festas, frequenta os postos de gasolina e as suas conveniências, né? Tem dinheiro para tomar o que ele quer, todo tipo de bebida alcoólica, alguns até outros tipos de droga, né? Tem 3 ou 4 namoradas ativas, mais 2 na reserva, e você chega para ele e fala, você quer ser salvo? Claro, eu quero ser salvo, bora ser salvo, vou orar por você. E você começa a orar e fala, olha, Senhor, liberta, salve esse jovem dessa vida que ele está levando, que a partir de hoje ele só venha praticar, ele só venha fazer sexo com a sua esposa quando ele casar. Opa, para aí, né? Tá tirando dele, né, todas aquelas moças bonitas. Senhor, que nunca mais ele volte a beber bebida alcoólica, porque está prejudicando a mente dele, está prejudicando a saúde, o raciocínio, o corpo, até a vida social dele, Senhor, está sendo prejudicada. Corta a bebida dele, Deus. Opa, para aí. Então, as pessoas às vezes fazem, eu quero ser salva, né? Mas elas não entendem que ser salva é ser salva do pecado. Não é salva no pecado, é salva do pecado. Isso é conversão. É atitude própria. O Espírito Santo tocou, você toma atitude. Você ouviu essa mensagem hoje porque o Espírito Santo quis que você ouvisse. Ah, não foi o inimigo que colocou a mensagem de salvação na sua vida. Não, foi o Espírito Santo que trouxe você aqui para ouvir essa mensagem. Ah, e agora, você se arrepende, porque você sabe que está errado, né, que o pecado está te causando separação entre você e Deus, que o pecado está te impedindo de ir para o céu, que o pecado está te impedindo lá no futuro encontrar as pessoas que você ama, né? No novo reino, no novo céu. Né? Aí você se arrepende, agora você confessa isso para Deus, fala, agora eu não vou fazer mais. E a luta é difícil, por quê? Porque agora é o eu espiritual, né, contra o eu carnal. Ganha quem? Quem você alimenta mais. Se você alimentar a carne, ganha a carne, suas concupiscências, né? Vai viver a mesma vida que você estava vivendo, separado de Deus. Quando você decide a conversão e agora ir para Deus, a vida espiritual, alimentando com oração, né, com o estudo da palavra de Deus, né, sendo membro, né, desse corpo cujo Cristo próprio é a cabeça, né, trabalhando para Deus, claro, né, vai vencer a sua vida espiritual, tá?
Então guarde isso daí, o passado não altera, né? Mas o futuro pode sempre ser diferente. O futuro depende de você e começa agora. Como isso? Impedindo a repetição do erro. Você pode impedir a repetição do erro. E você tem a ajuda do Espírito Santo agora, tem a ajuda dos anjos. Você precisa fazer o possível para ser digno do perdão através do arrependimento. Irmãos, o perdão chega para nós de graça, mas foi caro. É o sangue de Cristo Jesus. Né? Por isso o arrependimento, irmãos, é um dos primeiros princípios do Evangelho. Reconhecer os erros é uma mudança na mente. Você reconhecer os erros é uma mudança na mente, uma mudança no coração, que nos dá uma nova perspectiva sobre quem? Uma nova perspectiva, você vai enxergar Deus de maneira diferente. Uma nova perspectiva sobre nós mesmos, né? Sobre o mundo, sobre as outras pessoas. Você vai começar a ver tudo com os olhos de Jesus. Você vai olhar para você como Jesus está te olhando agora, cheio de compaixão, cheio de amor. Você vai se amar mais, vai se cuidar mais, vai olhar para as pessoas da sua família como Jesus olha, vai olhar para o seu vizinho, olhar para as pessoas na rua, as pessoas que fazem mal a você, como Jesus olha. É com o olhar, com a mente de Jesus. Amém, amém. E para encerrar, eu quero deixar alguns princípios sobre o arrependimento. Primeiro passo, você precisa reconhecer o pecado. Como eu disse, muitas pessoas não reconhecem o pecado, né? Pecado é a transgressão da lei de Deus, e você vai ver outros princípios ali, por exemplo, em Hebreus, né, capítulo 19, tem vários pecados ali também. A Bíblia vai estar relatando, mas são ramificações, né? Pecado é a transgressão da lei de Deus, tá? Então você precisa reconhecer o pecado para você poder se arrepender. Se você não reconhece que por exemplo, adulterar é pecado, não tem como você se arrepender. Se você não se arrepende, não tem como você pedir perdão. E se você não consegue fazer essas três coisas, não tem como você fazer conversão. Dar meia volta, deixar de praticar, ir para Jesus. Né? A mesma coisa, você sabe que roubar é pecado. Se você acha que roubar não é pecado, né, você não tem como se arrepender se você roubou alguém. Né? Agora, se você não se arrepende, não tem como você pedir perdão. Como é que você vai pedir perdão de uma coisa que você acha que você está certo? Né? Então, olhe para a Bíblia e olhe para você. Lembra que a lei de Deus é como um espelho. Né? Ela não salva, mas ela mostra o meu pecado e aí mostra a minha necessidade de correr para quem pode me salvar, que é Jesus. Quando eu olho para a lei de Deus, seu caráter moral, eu falo, rapaz, estou lascado. Eu corro para quem pode me salvar. Eu corro para Jesus. Agora eu tenho que fazer o possível para ser pelo menos merecedor, né? Ser um filho obediente. Né? Segundo passo, irmãos, eu preciso sentir tristeza, eu preciso sentir remorso pelo ato do pecado. Né? Então, como eu disse para você, falando de um crente verdadeiro, conforme nós lemos ali o salmista escrevendo que ele estava angustiado, ele estava, confessa o meu pecado, estou angustiado, né? Realmente, então quando um crente verdadeiro comete um determinado pecado, um deslize, ele fica angustiado, ele sofre, né? Ele sente remorso, ele sente tristeza, ele sente vontade de não mais fazer aquele pecado, ele luta contra aquele pecado. É que Paulo vai escrever lá da luta dele, né? Paulo passou por essa luta, né? Então você precisa sentir. Agora, pensa bem, você, vamos lá, quinto mandamento, por exemplo, né? Honra teu pai e tua mãe. Você não honra o seu pai, não sua mãe, briga com ele, xinga ele, não cuida dele, né? E tá tudo bem, não sente nenhuma tristeza por isso, não sente nenhum remorso por isso. Você traiu a sua esposa ou traiu o seu esposo, né? Cometeu um adultério, né? E aí você não sentiu nada, não sentiu nenhuma dorzinha, não sentiu nenhum remorso, né? Então é complicado isso daí. Né? Segundo é que você deve confessar os seus pecados. Terceiro passo, confessar os seus pecados a Deus, conversar com Deus. É muito fácil conversar com um amigo, é muito fácil orar em prol de alguém, né? Mas em prol de você mesmo, você abrir, rasgar o seu coração a Deus, contar tudo para Ele. Não tenha vergonha, conte para Ele, confesse para Ele seus pecados. Ele fala, venha, vamos conversar, né? Vamos dialogar. Ele fala, nem que seus pecados sejam absurdos, né? Ele vai citar cores, né? Como carmesim e tal. Vou pegar ele, vai ficar branco como a neve, né? Em outra parte, fala, vou pegar, amassar, jogar no fundo do mar, não vou mais lembrar desse pecado seu aí, tá? Então você deve confessar a Jesus. E depois
Você precisa abandonar esse pecado, você precisa abandonar em definitivo esse ato pecaminoso que está te fazendo mal, está te separando de Deus, está tirando do céu, né? Tirando você do céu. Você deve também guardar os mandamentos de Deus, irmãos. Não dá para você falar de tudo isso aqui e não guardar os mandamentos de Deus. Por quê? Porque João vai dizer, né, que pecado é a transgressão da lei de Deus, né? Então, para não cometer pecado, lembra disso aqui, tá? E o próximo passo é perdoar, né? Não perdoar é desobedecer a Deus, né? E desobedecer a Deus é pecado. Então, assista o vídeo anterior, ali fala sobre pecado, por que eu preciso perdoar, né? Fala sobre pecado e perdão, por que eu preciso perdoar? Porque Deus me perdoa, conforme a oração que ele deixou para nós, né? Ele me perdoa na mesma medida que eu perdoo as outras pessoas, né? Então tá ligado. Então, eu preciso perdoar para ser perdoado. Se eu não perdoo, eu desobedeço a Deus. E desobedecer a Deus é pecado. E pecado sem arrependimento, sem confissão, sem abandono, separa a gente de Deus, nos tira do céu. Por isso eu encerro lendo novamente Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados. Amém. Querido irmão, querida irmã, pense nisso. Um forte abraço e que Deus lhe abençoe.